Bom, pessoal, lembrando que review vai conter spoilers, então se você não viu o drama, se você não quer spoiler, esse não é o vídeo pra você. Ainda, veja e depois volte aqui. Mas se você quer mais informações sobre o drama, aqui no card está a sua sinopse, então vamos falar livremente. Bem-vindos ao vídeo e essas são as minhas opiniões sobre o drama chinês Lost Track of Time. Então vamos à mini review do drama Lost Track of Time. Eu perdi a noção do tempo. Se você não é inscrito, se inscreva, também deixa aquela curtida que sempre me ajuda muito. E aqui eu vou comentar só algumas pequenas opiniões minhas sobre o drama. E nesse caso aqui, esse drama me dá um pouco de misto de sentimentos. Eu gosto muito do drama. Pra mim foi um drama que veio com um enredo e uma proposta diferente, o que é sempre bem-vindo. Gosto muito também de toda a reconstrução e vocês sabem que eu adoro essa questão de jogo por poder. O drama tem alguns defeitos ali de chroma key, de cenário, bem explícitos. Dá pra ver que é um drama que não teve grande orçamento, mas o foco dele aqui não é um efeito, não é uma fantasia com poderes, então os efeitos não pesam tanto na história. E talvez eu tenha algumas opiniões bem diferentes das pessoas que assistiram o drama em relação ao trio dos personagens principais. Nós temos a protagonista Luaran, o príncipe Mushuan e o príncipe Muzi, que eu vou chamar de Prota, segundo Prota e primeiro Prota, ok? Ah, ok. Pra não ter que ficar falando esses nomes o tempo todo. E o que eu achei legal desse drama é que ele me deu uma vibe muito do filme do Tom Cruise, eu não sei se vocês conhecem, que é o Minority Report, que é um filme de 2002. E no filme eles prendem as pessoas antes do crime acontecer, porque eles têm uma maneira de visualizar o futuro, de saber que aquele crime vai ser cometido antes dele acontecer. E aqui a protagonista vive toda uma realidade, ela é jogada no início dessa realidade, então ela já sabe as coisas que vão acontecer, por isso que me lembrou um pouco a questão desse filme. E a discussão desse filme era justamente se você pode condenar uma pessoa a um crime que ela acaba não cometendo, porque você está interrompendo o crime antes dele acontecer. Essa é a grande discussão ética do filme. E aqui eu fiquei com o mesmo sentimento, porque ela vive uma realidade que ela sabe que a pessoa com que ela casou vai cometer uma série de decisões que vão a prejudicar e prejudicar a sua família, e ela volta ao início do ponto e vai desde o início jogar contra ele, só que na realidade ali no recomeço ele não fez tudo aquilo que ele fez na outra realidade ainda, então é meio que ela tá julgando aquela situação pela situação anterior. Me lembrou um pouco a questão desse filme, e acaba sendo um drama com uma história e uma questão complicada, porque Vamos falar aqui do Muzi, o primeiro prota. Vou chamar de primeiro prota porque é ele que casou com a protagonista. na primeira realidade, tudo que ele faz é uma questão de luta pelo poder. E pra vingar a questão da morte da mãe dele. Então ele é uma pessoa que tá fazendo tudo aquilo ali por vingança contra aquele sistema e contra o pai que não dá a mínima pra ele e não deu a mínima pra mãe dele. Então, mais do que a busca por poder, eu acho que a motivação do protagonista é a vingança. Inclusive, usando a protagonista, a mulher que ele supostamente teria que amar, ou ama, mas não ama o suficiente. E o que eu sinto muito engraçado nisso é que depois, quando a protagonista volta no tempo, ela é movida pela mesma questão, por uma questão de vingança, por motivos de relações. Pra mim é estranho como o drama transforma a protagonista nele, no mesmo tipo de pessoa que busca a vingança acima de qualquer coisa e vai fazer coisas e passar por cima de pessoas e usar pessoas para chegar a esse determinado fim. Então pra mim acaba que eles são dois iguais. Então eu não consigo sentir ódio do protagonista, nem ódio da protagonista em relação a isso, mas também não consigo sentir pena. Eu senti pena dela na primeira realidade que ela viveu. Na segunda eu já não sentia pena mais. Acho que eu sentia até mais pena do vilão, digamos assim, vilão entre aspas, porque é meio injusto essa questão da realidade, dela saber das coisas e ele não, e ele tenta uma coisa e ela faz outra, e ela vai fazer com ele exatamente aquilo que ele fez com ela na primeira realidade. Então é um sentimento muito confuso pra mim, por isso que eu achei tão interessante a história. Eu não sei se vocês me entenderam porque é confuso mesmo, mas eu tô tentando explicar o meu ponto de vista da questão dos personagens. Que no final a motivação dele e dela são as mesmas.
Quem pode estar certo numa situação que a pessoa está sendo movida pela vingança? Ele fez tudo que ele fez na primeira realidade porque ele estava sendo movido pela vingança. E ela faz tudo que ela faz na segunda realidade porque ela está sendo movida pela vingança. E ali no caso pior, porque como eu falei, ela entra no caso do filme do Minority Report, que ele não cometeu aqueles crimes ainda, ele já está sendo julgado por aquilo. Tanto que a realidade vai mudando e tem certas coisas que ele não vai conseguir fazer como ele fez na primeira realidade. E eu tenho muita dificuldade de entender também as decisões que ela toma, principalmente em relação à questão que eu acho que é mais motivação dela e é mais importante, que é o filho. Ela amava tanto o filho. Eu acho que qualquer mãe, a primeira coisa que você faria a ter a chance de reviver aquilo, era reviver aquela vida, pelo menos até o ponto de ter aquele filho de novo. Aí vai ter gente, mas aí ela vai ter que ficar com ele. Mas ela teve que ficar com ele de todo jeito. Ela não conseguiu mudar isso. Pra ela se vingar dele, ela tinha que se aproximar dele. E ela escapando dele, tentando escapar dele, ela acaba fazendo coisas piores. Não que eu fique com pena dela ter mandado a irmã pra casar com ele, não. Mas, por exemplo, a empregada que ela gosta muito acaba tendo que ir junto. Ela não pensou no perigo que aquela pessoa estava correndo. Então, em nome da vingança, ela também acaba, como eu disse, usando pessoas próximas a ela e colocando outras pessoas que são boas e próximas a ela em perigo. Sendo que se ela tentasse viver mais ou menos ali a primeira realidade, ela ia ter um controle maior do que estava acontecendo. Pelo menos até ela conseguir o bem mais precioso para ela de volta. O filho. Tem mãe que faz coisas muito mais difíceis para conseguir um filho de volta. Não ia ser um preço tão alto a pagar para você ter aquilo que você mais ama de volta, que era a criança dela. Então eu não sei, já começa aí com uma decisão que pra mim não é muito coerente. Como eu disse, eu acho que uma mãe que amava o filho como ela amava, a primeira coisa que ela fazer, eu vou reviver tudo o mais próximo possível do que aconteceu, até pelo menos ter o meu filho nos meus braços. Aí daí pra frente eu vou ver o que eu faço pra me livrar dessa pessoa que não quer meu bem e salvar a vida do meu filho. E ela não faz isso, ela simplesmente começa a mudar tudo e não vai casar com ele e tal, e quer vingança. Então a vingança cega ao ponto dela nem pensar na coisa que era mais importante pra ela. Então ali eu já começo meio que questionar a motivação da protagonista e comparar ela, como eu disse, ao primeiro prota, que eles têm a mesma motivação, a vingança acima de tudo, que acaba cegando eles, que eles não conseguem nem ver o amor. Ele não vê o amor dela e ela não pensa no amor que ela tinha pelo filho, porque a vingança está acima de qualquer coisa. E aí nós temos a questão do segundo protagonista, que é o bonitinho, fofinho, que todo mundo gosta, todo mundo adora. E eu tenho muitas dificuldades de torcer pelo casal ou gostar dele, porque pra mim ele é o maior talarico da história. Desculpa, gente, não dá pra passar pano, ele é talarico. O talarico sai no rolê com você e quer dar ideia na mina que você pega. Esquece, talarico. Eu acho assim, nós sabemos o que está acontecendo, nós sabemos o que ele vai fazer, mas se põe na posição do talarico. Ele gosta do irmão, ele sabe que o irmão ama aquela mulher ama o irmão dele, e mesmo assim ele dá em cima dela, e mesmo assim ele fica cercando ela, ele chega a dar aquela pulseira pra ela quando ela ainda é esposa do seu irmão. Então, desculpa, ele é talarico. Aí depois o pessoal fica descobrindo, então foi ele que plantou não sei o que pra ela. Na primeira realidade, então foi ele que deixou tal presente pra ela. Na primeira realidade, eu só fico pensando, gente, filha da mãe, né? Que irmão FDP. Tá dando em cima da cunhada descaradamente. É verdade. E as pessoas estão assim, ai, que fofinho, que bonitinho, foi ele que fez, agora ela tá descobrindo e eu tô... Desgrila, cara, o cara safado dando em cima da cunhada. Não conseguia pensar desse jeito, desculpa. Porque, como eu disse, na primeira realidade ele não tinha noção do que estava acontecendo, das verdadeiras motivações do irmão. Ele realmente gostava do irmão e confiava no irmão e mesmo assim tava dando em cima da cunhada. Tava cercando ali a cunhada de cuidados e de presentinhos. E tem gente que tá lá, ai, fofinho, né, gente? Que fofo, que lindo. Não. Desculpa, não consigo. Aí se eu parar pra pensar, o personagem que eu mais gosto dentro da história acaba sendo o primeiro protagonista, o vilão. Não porque eu concorde com as decisões que ele toma e com o que ele faz, mas porque ele acaba sendo pra mim o personagem mais interessante da história. E eu tenho muito mais interesse de saber como que ele vai reagir às coisas que ela tá mudando, o que que ele vai fazer, qual a atitude que ele vai tomar, o que que ele vai mudar dentro dos planos dele pra se adequar ao que ela tá fazendo, do que ao todo o resto, do que ao romance ali dos dois, que começa, ela vê que foi ele que talaricava ela, né, e que bonitinho que ele era talarico, né, do irmão, e que ela começa a ver, ele que cuidava de mim, né, o talarico. Isso me interessa menos do que ver o
O que vai mudar nesse personagem que quer a vingança, que quer buscar o poder pela vingança, que quer mostrar ao pai que mesmo que a mãe dele não tenha status nobres, que ele não tenha dado valor a ele e a mãe, que ele pode, que ele consegue chegar até o fim pelo poder e que ele não é uma pessoa a ser desprezado. Então eu gosto muito dele porque ele é aquele vilão entre aspas de novo, com uma motivação muito forte e muito compreensível. E a mesma motivação dela depois. Eu sou dessa lógica, se eu vou torcer pra ela se vingar porque ela foi prejudicada por alguém, então eu também vou querer que ele se vingue porque ele foi prejudicado pela família dele. A mãe dele foi assassinada e o pai dele cagou pra isso, né? A gente vê ali dentro da história. E ele realmente não valorizava aquela mulher e não valorizava aquele filho. Então o ódio dele tem um motivo, vem de algum lugar. Eu acabo torcendo muito pra ele. Eu sentia que o final dele não ia ser um final bom, lógico. Mas eu continuava torcendo mais por ele do que pelos outros personagens. Me julguem, mas eu estou sendo sincera, que eu sempre sou sincera com vocês. Porque desde o início eu vejo nele uma pessoa que foi tomada pela vingança e depois ela vira a mesma coisa. É lógico que no meu julgamento pesa um pouco também, que eu gosto bastante do ator. Mas isso deve pesar só uns 20%. Não deve pesar muito. É que realmente o personagem é muito interessante, a atuação dele é muito interessante. Ele tem uma presença muito forte, ele rouba a cena, pelo menos, como eu disse, pra mim. Acaba que eu não sigo muito ali o chip que o drama queria me vender. E que algumas pessoas logo chiparam ali o casal fofinho, eu não consegui, eu acho ele meio, quero dizer sem sal, mas acho que é isso mesmo. Pra mim ele é um pouco sem sal, não tem muita atitude. Até termina como, o futuro imperador é um príncipe herdeiro. Pra mim ele não seria um bom imperador, porque ele é bonzinho, gente. Desculpa, mas um bom imperador não pode ser bonzinho e bobo como ele é. A gente sabe disso, que pra você se sustentar ali no poder, você tem que ter um lado cruel. E ele não é muito firme, eu acho ele mais aquele príncipe bonzinho que tem que ficar como príncipe mesmo. Porque pra mim ele não tem um perfil de um bom imperador. Ele é uma boa pessoa, mas isso não quer dizer que ele seja um bom governante. E nisso tudo, esse drama, nesse jogo de o que aconteceu na outra realidade, essa nova realidade, eu achei tudo muito legal de assistir. E a gente vê ali na segunda realidade que ele realmente gostava dela, mas ele é uma pessoa prejudicada pela questão da sede de vingança que tá em primeiro lugar. Então ele não consegue pôr os sentimentos de amor, de bondade em primeiro lugar. Assim como ela também não conseguiu, porque ela nem correu atrás do sentimento mais importante, que era o amor pelo filho. Então a vingança cega as pessoas. E isso eu achei legal. Os dois ali eram muito parecidos nesse sentido. Duas pessoas fortes, tanto ela quanto ele, que realmente, se eles tivessem seguido fora do caminho da vingança, teriam sido um ótimo imperador, uma ótima imperatriz. Mas como a vingança cega e a pessoa, quando segue o caminho da vingança, fica o tempo todo com medo que outras pessoas façam o mesmo que ele chegou no poder, mas não conseguiu descansar, porque as pessoas colocavam a posição dele o tempo todo à prova. Então ele não conseguiu descansar no trono, até pelos métodos que ele usou para chegar lá. Isso foi piorando a condição dele e piorando a situação de todos da volta dele, que acaba até levando ela à morte, levando o irmão à morte, entrando um pouco naquela loucura que algumas pessoas caem quando se entram no trono. Daquele sentimento de solidão e de que não pode confiar em ninguém. Eu acho que o final é ok, tem gente que ficou triste com o final, mas eu acho que ela nem gostava muito dele. Ali do segundo protagonista, eu não vejo ela com grandes amores por ele. Eu acho que ele é mais aquela pessoa que ela se apoiou quando ela precisou. Porque também em nenhum momento ela priorizou ele. Como eu disse, ela é sempre muito parecida com o primeiro protagonista. Ela não colocou o amor acima do que ela queria, acima da vingança. Ele não colocou amor por ela acima da vingança dele ali na primeira realidade, e ela fez o mesmo ali com o segundo prota na segunda realidade. Ela até faz uma coisa horrível, tira a própria condição ali de ter filhos, ela toma ali um remédio. A serva dela não queria que ela tomasse aquilo de jeito nenhum. E o segundo prota na segunda realidade vira ela, a protagonista, na primeira realidade. É aquela pessoa que ama, a bobinha, que tá ali do lado, e aquela pessoa que ele gosta só tá focada na vingança e não tá priorizando o casal e o amor deles. Em nome da vingança, você vira aquilo que você tá condenando. Por isso que a história, pra mim, é interessante, porque ela é todo um ciclo. Pessoas vão virando um personagem do outro. Então acho uma reflexão interessante que esse drama traz. E eu só queria comentar um pouco dessa minha visão que eu tive da história, que, como eu disse, eu acho que é diferente do que a maioria pensou. E acabou que eu gostei muito do drama e da história, e eu acho que
merece ser assistida aí por todos e querem ver uma história um pouco diferente do que habitualmente a gente assiste. E é isso que eu penso e eu queria muito saber aí o que vocês acham. Vou adorar ler a opinião de vocês. Pode opinar também sobre o que vocês acham do que eu penso. É isso que eu adoro, discutir opiniões, discutir visões diferentes. A interpretação é individual e isso que é legal. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Até o próximo vídeo. Beijinho e tchau.